E a gente começa essa edição falando de uma operação da Polícia Federal. Essa que eu estou falando para você. Agora de manhã o couro comeu. Couro comeu. A Polícia Federal prendeu uma quadrilha envolvida no tráfico internacional de drogas. 38 mandados de prisão estão sendo cumpridos em 9 estados brasileiros, sendo que 4 foram cumpridos aqui no Mato Grosso. Ao vivo, cadê ele? Ao vivo, Oliveira Júnior tem informações de como agir essa quadrilha. Bom dia e parabéns à Polícia Federal, que perseverou, que com calma, né, para dar o bote certo. Bom dia, Oliveira Júnior, nosso multimídia. Bom dia, Edivaldo. Bom dia a você que acompanha o Cadeia Neles em todo o estado de Mato Grosso. A Polícia Federal deflagrou esta manhã a Operação Grão Branco contra uma organização criminosa que praticava o tráfico de drogas internacional, não é só dentro do país, internacional. Inclusive, o chefe dessa organização criminosa seria um brasileiro que foi preso na Bolívia e que havia sido preso anteriormente e que os familiares dele, inclusive, estavam dando sequência às operações que envolviam desde transporte de drogas e cocaína sob cargas de soja e milho em todo o país, aqui em Mato Grosso, inclusive. Usavam também barcos, aeronaves, tanto é que a operação culminou com 103 sequestros de bens em 8 estados, além de Mato Grosso. Ao meu lado está o delegado que comandou esta operação aqui, o doutor Adair Gregório, que vai nos dar os detalhes, né, doutor, sobre esta mega operação que envolveu mais de 250 policiais em vários estados. Como é que era o modus operandi desta quadrilha que traficava cocaína aqui no país, inclusive para fora do país, né, doutor? Bom dia. Isso, bom dia. A gente deflagrou hoje a operação depois de 3 anos de investigação, onde a gente conseguiu identificar aqui um brasileiro condenado por tráfico de drogas no Brasil e foragido na Bolívia. Ele coordenava toda a logística do tráfico, remetendo droga para o Brasil, via aeronave inicialmente. As aeronaves chegavam no Brasil e a partir daqui era carregado em caminhões que seguiam para o centro do país. Em outros momentos, as aeronaves traziam também até o estado do Mato Grosso e outras aeronaves levavam para o estado de São Paulo. E a gente conseguiu fazer várias apreensões, tanto dos caminhões transportando o entorpecente, quanto das aeronaves, com auxílio da FAB e também com auxílio de polícias, tanto do Mato Grosso, GEFRON, quanto a Polícia Militar, a Polícia Civil, que nos auxiliou nessas diversas, em torno de 10 apreensões, no recorrer de 2 anos de investigação. Em números, para que a gente possa ter uma ideia, doutor, a quantidade de droga que cada voo, por exemplo, essa quadrilha transportava? Eles costumavam transportar em torno de 500 quilos, 400 a 500 quilos por vez, né? Isso estamos falando de valores superior a 8 milhões de reais em cada transporte de droga, né? Inclusive, usavam carretas de grãos para esconder a droga, né? No caso, mais aqui em Mato Grosso ou em outros estados, esse modus operandi, doutor? Era mais no Mato Grosso, as carretas vinham para cá e aqui elas carregavam com grãos normal, com milho, soja, e nos compartimentos secretos eles colocavam entorpecente e retornavam para os grandes centros urbanos como se fosse uma viagem normal, transportando grãos, quando na verdade eles estavam transportando entorpecente. Dos 92 mandados de busca e apreensão, 72 foram cumpridos. Agora houveram muitas prisões, né? Só aqui em Mato Grosso, 4, é isso? Isso, 4 prisões aqui, mas teve prisões em todos os estados do Brasil, num total de 9 estados que foi feito prisão e busca e apreensão, né? Já foram presos, a maioria das pessoas, dos 38 mandados de prisões, a maioria já foi preso. O papel desses que foram presos aqui em Mato Grosso nessa organização criminosa, doutor? Aqui tinha tanto pessoas que auxiliavam no carregamento da droga, quanto pessoas que auxiliavam fazendo documentos falsos para legalizar as aeronaves, ou seja, para colocar elas em nome de laranjas, eram confeccionados documentos falsos para que não fosse possível identificar a organização criminosa. Esses 103 bens que foram arrestados pela operação envolvem desde carros de luxo, imóveis, aeronaves, né? Lavagem de dinheiro, com certeza, né? Com certeza. Todos os bens de 103 pessoas físicas e jurídicas foram sequestrados e agora vão ser leiloados
em razão de terem relação com o tráfico de drogas. E os laranjas, esses CPFs fantasmas que a Polícia Federal apurou, como é que eles conseguiam falsificar esses documentos? Tinham pessoas exclusivas para fazerem esse tipo de trabalho, ou seja, confeccionar documentos falsos para poder colocar aeronaves ou outros bens em nome dessas pessoas para que a gente não conseguisse chegar até os líderes da organização. Hoje, as prisões estão sendo feitas principalmente de líderes que não chegavam próximo à droga, que não encostavam no entorpecente, mas que a Polícia Federal conseguiu identificar por meio de investigações quem eram essas pessoas. E hoje elas estão sendo presas. Pelo tamanho da operação e da quantidade de drogas que esta quadrilha, esta organização criminosa movimentava, como o senhor mesmo disse, são líderes, né? Não há um cabeça apenas. E quem é o principal? Se há que há um principal, é esse que foi preso na Bolívia, doutor? Isso, o principal integrante dessa organização estava na Bolívia e no final do ano passado ele foi preso com auxílio da polícia boliviana e expulso para o país. E a pedido da Polícia Federal, claro, e desde então ele permanece preso e hoje foi cumprido outro mandado de prisão e a gente ele estava preso em Corumbá e a gente vai tentar a transferência dele para um presídio de maior segurança para que ele permaneça preso e pague pelo crime que cometeu. E ele mesmo preso lá em Corumbá continuava dando ordens para a família dar sequência ao negócio? Isso mesmo, a partir da prisão dele, os familiares já tinham envolvimento, né? Mas a partir da prisão dele, os familiares passaram a exercer um papel fundamental dentro da organização criminosa e muito em função da prisão dele e das ordens dele. Para encerrar, doutor, o perfil desses presos aqui em Mato Grosso eram pessoas que ostentavam, que tinham realmente poder aquisitivo ou eram apenas soldados do tráfico? Tinha dos dois padrões, tinha os que simplesmente auxiliavam no carregamento, que eram pessoas mais simples, mas tinha também essas pessoas que estavam relacionadas à falsificação de documentos, que são pessoas que têm um padrão de vida, um poder aquisitivo grande. Na semana passada, a Delegacia de Repressão Entorpecentes aqui na capital da Polícia Civil apreendeu uma carreta com uma grande quantidade de cocaína sob uma carga de soja. É um modus operandi dessa quadrilha, mas tem a ver com a operação ou não? Nós vamos investigar isso, porque esse é um fato novo aí que surgiu nos últimos dias. A delegacia de Cáceres, que foi a delegacia que deflagrou a operação, é uma delegacia de fronteira, uma delegacia pequena, que conseguiu fazer essa operação, essa grande operação, que contou muito com o auxílio das outras forças policiais, né? Gefron é um grande parceiro da Polícia Federal, contamos com o apoio da Polícia Civil, da Polícia Militar, outra grande parceira, e somente foi possível desenvolver esse nível, esse padrão de investigação, esse tamanho de operação, em razão dessa parceria. O CIOPAER aqui no Mato Grosso auxilia muito, enfim, várias forças para a gente chegar no resultado de hoje, para chegar na deflagração da operação de hoje. Okay. Obrigado pelas informações. Doutor Adair Gregório, da Polícia Federal, Edivaldo, que comandou a operação aqui, houve uma coletiva pela manhã, e lógico que a operação deve continuar, porque deve ter desdobramentos, né? Porque a partir do momento que esses presos vão sendo ouvidos, né? Já vimos inclusive advogados deles por aqui, eles podem entregar outros integrantes, pode ter mais gente presa, né, delegado? Sim, sim, a investigação prossegue, esse é o objetivo, a gente conseguir cada vez identificar mais líderes, mais pessoas envolvidas e mais patrimônio, para que seja apreendido patrimônio. A Polícia Federal, obviamente, tem interesse em apreender droga, mas tem muito interesse em apreender patrimônio para impedir que esse dinheiro auferido com o tráfico, que hoje é patrimônio, volte a ser investido no tráfico para que continue esse ciclo vicioso. Então o patrimônio é muito importante e está sendo apreendido hoje. Mas as investigações continuam. Obrigado, delegado. Estas são as principais informações, então, Edivaldo, desta mega operação, 9 estados, né, com 38 mandados de prisão, 4 aqui em Cuiabá, Várzea Grande, inclusive em um dos alvos, num bairro aqui na periferia de Cuiabá, foi, inclusive, encontrada uma arma de posse de um dos presos, um dos conduzidos, que já está aqui na Polícia Federal, inclusive advogados, já há uma movimentação de advogados aqui, lógico que eles vão ser interrogados agora, mas por enquanto ninguém vai ser liberado não, viu, Edivaldo? Ok. Eu gostaria, aqui o doutor Daí já saiu, já se ausentou aí, né? Eu gostaria de uma pergunta que fosse feita a ele. Quantas aeronaves foram sequestradas, né? Foram apreendidas nesta operação? Porque quanto maior o número de aeronaves apreendidas aqui no nosso estado, mais robustece o nosso CIOPAER. Essas aeronaves, normalmente, elas são pegas e entregues à segurança. Pois não? Sim. Sim. Sim, eu vou perguntar a ele. O Edivaldo está perguntando, doutor, quantas aeronaves apreendidas na operação? Hoje a gente tinha a determinação judicial de apreender 10 aeronaves
e um hangar em São Paulo, que era um hangar que dava suporte à organização criminosa. Esse hangar foi sequestrado, imediatamente passa sobre a administração da Senad, e nesse hangar foi encontrado outras aeronaves, que a gente está averiguando para ver se tem relação com a organização criminosa ou não. Então, com certeza, vão ter outras aeronaves que a gente vai identificar nesse período. Ok, obrigado. Tá aí a resposta. 10 aeronaves só nessa operação. Com certeza, como disse o delegado, mais deverão ser apreendidas. Voltamos com você, Edivaldo. E um hangar, né? E um hangar em São Paulo. Em São Paulo. Parabéns à Polícia Federal.